Vamos trocar uma ideia hoje sobre aquário? Bom, quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive em montar esse aquário aqui, ó. Deu um trabalhinho, mas eu queria compartilhar com vocês algumas informações. Talvez você já saiba, ou talvez você que nunca pensou em montar um aquário, ou está pensando em um, possa fazer sentido. Primeiro, eu já tive aquário quando eu era pequeno. Eu tive aquário ou vi aquário? Eu não lembro bem se eu tive, memória remota, mas sempre gostei. Mas eu não sabia quão difícil era preparar um aquário, inclusive tratar da água do aquário. Na minha cabeça eu chego numa loja de aquário, compro um aquário, compro o peixe, jogo ele na água e alimento. Problema resolvido. Mas eu não sabia que era tão difícil assim. Primeiro, o aquário em si, ele é um produto caro, são os vidros ali montados, é caro. Então já havia aí a primeira dificuldade. Um aquário desse aqui, eu ia pagar mais ou menos aí uns R$1.200 só para ter esse mesmo tamanho de aquário. Segundo, não é só comprar e jogar o peixe lá. Eu precisaria tratar a água, fazer o que eles chamam de ciclagem. O que é ciclar a água? Ciclar a água é fazer com que aquela água fique própria para os peixes conseguirem sobreviver ali dentro. Eu nem sabia que existia isso. Dentro desse processo, existem algumas etapas de ciclagem que eu fui aprendendo com o tempo. Eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, depois que você bota a água, aquela água ali tá meio que crua, né? Ela já vem, por exemplo, da rua com cloro. E o cloro, o peixe não pode entrar em água com cloro. Isso dá problemas, mata o peixe. Assim como o cloro, ele mata tudo quanto é a bactéria que tem dentro do aquário. E aí a gente vai falar das bactérias. Eu nem sabia que você precisava de bactéria dentro de um aquário. Sendo que existem dois tipos principais de bactérias no aquário que eles são essenciais para um aquário sobreviver. Primeiro, quando os peixes cagam ali no aquário, você joga comida, aquela comida vai para o fundo do aquário e apodrece, isso gera amônia. Esses detritos em decomposição geram amônia. Se não tiverem bactérias suficientes para comer essa amônia, a amônia acaba matando o peixe. Ponto 1. E aí já entra o primeiro leva de bactérias. Existem as primeiras bactérias que elas comem essa amônia, tirando a amônia da água e se alimentam dela. E essa amônia, depois que as bactérias comem, a bactéria acaba defecando essa amônia, né? Ela defeca, ela caga. Depois que a bactéria caga, ela gera um outro composto que chama de nitrito. Nitrito também em alta quantidade, você mata o peixe também, o peixe morre também. Então, a gente precisa resolver o problema da amônia com os resíduos do peixe e da comida. Aí precisa da primeira bactéria. A primeira bactéria resolve o problema da amônia e gera um segundo problema, que é o nitrito. E aí entra uma segunda leva de bactérias que acabam comendo esse nitrito e gerando o nitrato. E o nitrato, ele é o menos prejudicial para o peixe. Então ali, quando a gente já tem a amônia zerada, nitrito gerado, você já pode colocar um peixe. Porém, esse nitrato ele vai se acumulando na água até um ponto que o peixe até aguenta nitrato, porém se chegar numa quantidade muito grande de nitrato, o peixe pode também começar a sofrer e alguns podem até morrer. E como que a gente resolve o nitrato? Apenas fazendo a TPA. O que é uma TPA? Uma troca parcial de água. É basicamente você tirar metade da água do aquário e colocar água nova dentro desse aquário. E aí começa o ciclo de novo. Eu não entendi nada disso. Eu perdi mais de um mês aí só tentando fazer a água do aquário ficar pronta, porque tinha muita amônia, depois tinha muito nitrito, depois o nitrato não estava sendo gerado porque essas bactérias ainda estavam colonizando. Essas bactérias elas precisam de um lugar para se alojar também. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona mais ou menos isso. Olha, esses amiguinhos aqui, eles estão com fome, eu ainda não dei comida para eles. Então daqui a pouco eu vou dar comida para eles. Aqui, tá vendo? Isso aqui a gente chama de substrato. Substrato é o que você bota no fundo do aquário. Esse substrato não serve apenas para você decorar o aquário. Ele serve para que a própria bactéria consiga se alojar nesse substrato e consiga se reproduzir também. Não é a função principal, mas ela também se aloja aqui no substrato. Tanto que depois do substrato já pronto, não é bom você mexer nele. É bom você evitar ficar mexendo no substrato porque sobe amônia, essas bactérias podem morrer também. E onde que essas bactérias elas acabam se acumulando? Elas se acumulam no filtro. Para isso que o filtro serve. Existem vários tipos de filtro para aquário. Existe filtro interno, que tem aquele ali. Eu já falo para vocês por que ele está ali. E tem o filtro Hang-On, que é esse aqui. Que na verdade esse aqui é um Hang-On mini canister. Ele tem aqui dentro o que é necessário para a bactéria viver. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho na minha sala. Ó, aqui eu tenho, aqui que eu comprei. Eu vou mostrar também para vocês depois, ó.
Isso aqui é o que a gente coloca lá para poder a bactéria se alojar. A gente coloca isso aqui no filtro, esse negocinho aqui tem vários poros dentro dele, as bactérias se alojam dentro dele e vão se multiplicando. Então isso aqui chama de filtro biológico, filtragem biológica. Olha aqui, ó, vidro sintetizado para filtragem biológica. Esse vidro é o que fica, eu esqueci o nome que dá para esse negócio que bota ali dentro, acho que tem um nome específico, mas eu esqueci qual é o nome que dá, cara. Mas ele é onde faz a filtragem para poder a bactéria se alojar ali, aí o filtro puxa a água do aquário, passa por essas mídias, lembrei o nome, é mídia biológica. Ali tem um monte de bactéria, a bactéria captura a amônia, captura o nitrito, já come e já devolve sem eles para o aquário de novo. Então é para isso que serve o filtro, tanto para limpar a sujeira do aquário, da água do aquário, como para fazer essa filtragem biológica, tá? Fora a filtragem biológica, que são essas mídias biológicas, existem as mídias físicas. E existem as mídias químicas também. A primeira mídia física que eu comprei aqui para botar chama de Perlon. Perlon é como se... Deixa eu mostrar para vocês como que é o Perlon aqui. Olha só o Perlon. Ó, aqui, isso aqui para quem não conhece é a minha sala, né? Eu trabalho aqui, que a gente acaba fazendo as vendas na internet. E aqui, ó, eu tenho Perlon aqui. Perlon, isso aqui é o Perlon. Perlon é esse material que a água passa por aqui, a água passa direto por ele, só que a sujeira do aquário fica aqui. Por isso se chama mídia física, porque ela faz a filtragem física do aquário. Assim como você pode também colocar carvão ativado, tá caindo tudo aqui, ó. Carvão ativado. O carvão ativado, ele faz a filtragem química. O que é a filtragem química que esse carvão ativado faz? Ele, por exemplo, quando a água está com cheiro ruim por conta desses detritos, né? Tanto de comida quanto de resíduos orgânicos dos peixes, fica com cheiro forte. O carvão ativado tira esse cheiro da água e deixa a água sem cheiro. Isso é importante também. Como esse aquário também tem plantas, a planta também pode criar lodo e tudo mais. E essa filtragem química acaba tirando esse lodo, esse cheiro de lodo da água e tudo mais, tá? E por que eu coloquei aquele filtro interno? Aquele filtro interno ali, ele é um filtro interno que tem luz UV. Essa luz UV que tem nesse filtro, ela mata as algas. Então, as plantas ali, a água, né, que como vai acumulando, ela vai criando alga, né? Esse lodo aqui, ó, tá vendo esse lodo? Esse lodo aqui, as plantas, aquele filtro tem uma luz UV que destrói todo esse lodo aqui, ó, que está aqui em cima. Aqui tem pouco, mas ele fica na água toda, se você deixar, a água fica toda verde. Então, ali dentro tem uma lâmpada UV, ali dentro, ó. Ela não está ligada, mas quando está ligada fica ali. Tem uma lâmpada UV que mata esses micro-organismos, ficam na água e deixa a água assim cristalina. Para tudo isso aqui, ó, eu tive que comprar vários equipamentos para poder fazer isso aqui dar certo. Aqui eu tenho a comida do peixe, aqui eu tenho teste de amônia, eu tenho teste de nitrito para saber quanto tem de nitrito na água, eu tenho teste de nitrato para saber quanto de nitrato tem na água também. Eu tenho, isso aqui é um acelerador biológico. O que ele faz? Ele traz bactérias boas para dentro do filtro. Então, se está demorando para as bactérias se multiplicarem, eu trago isso aqui e eu começo a acelerar esse processo de ciclagem. Aqui eu tenho isso aqui que é para limpar o vidro. Eu coloco ele de um dentro da água e outro aqui fora. Ele tem um imã e eu limpo esse vidro aqui. Esse prime aqui é para preparar a água. Lembra que eu falei da ciclagem? Quando a gente faz a ciclagem, a água da rua tem cloro. Então esse prime eu preciso botar na água da rua para neutralizar o cloro, para conseguir colocar água no aquário nova, porque senão se eu colocar assim, esse cloro mata todas as bactérias boas que estão fazendo a filtragem biológica do aquário e acaba prejudicando tudo, né? Então eu tinha dele menor, só que eu usei bastante, eu já comprei dele maior para guardar ali. Tem mais comida aqui. Isso aqui tem outra coisa, pH de água. Eu não sabia disso, mas existe também o tal do pH da água. O que é o pH da água? Saber se a água é ácida, se a água é neutra ou se ela é alcalina. A gente volta meio que para as aulas de química só para ter um aquário. Água ácida tem certos tipos de peixe que se dão bem com água ácida. Água neutra, outros tipos de peixe que se dão bem com água neutra. E água alcalina também são outros tipos de peixe. Então até o tipo de peixe que você vai colocar vai depender do nível de alcalinidade que está na sua água, se ela está ácida, neutra ou alcalina. Para isso também tem um teste, né, que a gente acaba comprando. Geralmente a água que vem da rua, ela vem ali num pH de 7, um pH de 7,4.
que é um pH praticamente ali neutro para alcalino. Então, se você quiser ter alguns tipos de peixe que vivem em águas ácidas, você pode usar isso aqui que vai acidificar a água. Eu estava com um problema de pH da água aqui, que o pH da água estava muito alto. Só que eu acredito que foi algum erro que deu na tubulação da concessionária, não sei o que aconteceu, que depois ele voltou ao normal, de 7.4, 7.3 e voltou ao normal, não precisei usar muito isso aqui. Mas se precisar, você consegue acidificar a água com isso aqui. Fora isso, aqui tem isso aqui é o teste de pH da água, só que eu comprei esse eletrônico. Você consegue ter ele químico, mas eu tenho esse eletrônico aqui, eu boto na água, ele me fala quanto tem lá o pH da água. Tem isso aqui que é o pH, o teste de pH, só que ele é químico, né? Ele tem, ó, você pega a água, bota essa solução na água, ele vai falar se o pH da água tá ácido, tá neutro ou se tá alcalino, e só. Então, eu precisei disso aqui para poder viabilizar esse aquário. Eu vou aproveitar e vou até alimentar eles aqui com vocês. Deixa eu guardar aqui. Eu também tive que comprar isso aqui, ó, que é como se fosse um acrílico que eu boto em cima para os peixes não pularem. Por quê? Certa vez eu estava vendo televisão, estava ali vendo televisão, do nada eu ouvi um barulho, peixe. Esse peixe aqui, ó, esse pretão aí, ele pulou, caiu aqui do lado e depois estava no chão. Não sei como que ele fez isso. Aí eu tive que comprar isso aqui para poder evitar que eles se matem, né? É igual criança, tem que ficar tomando cuidado, senão ela acaba se machucando. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Eu chego aqui, todo mundo vem para cá para comer. É só eu chegar perto. Esse horário, né? Vou jogar um pouco de comida ali. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês aí essa questão desse aquário, que foi meu primeiro aquário que eu montei, tá? Deu um pouquinho de trabalho, mas no final ficou bom. E tem algumas coisas que eu já trouxe para poder fazer alguma melhoria aqui. Que, por exemplo, esse filtro que ele tem aqui é um filtro mini canister, ele é um filtro bom, porém ele tem a quantidade de mídia biológica que dá para colocar nele é limitada. Então eu consigo ter poucas bactérias para tratar a água. Então o que eu fiz? Eu comprei um filtro maior, onde nesse filtro maior a gente vai conseguir colocar mais mídias biológicas nele, e com essas mídias biológicas a gente vai conseguir proliferar mais bactérias. Proliferando mais bactérias, melhor vai ser a saúde do aquário. Inclusive consigo botar até mais peixes aqui dentro por conta disso. Mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo essa instalação. Eu vou instalar o novo filtro aqui dentro no próximo vídeo aí. Se tiver alguma dúvida sobre aquário, como é que eu fiz, quanto que eu paguei, quanto que custou os vídeos, pode deixar aqui no comentário que eu compartilho com vocês. Eu faço um vídeo só explicando sobre isso, tá? Como esses vídeos são os primeiros que eu tô fazendo aqui para manter uma constância, tô trazendo de mais ou menos uma análise geral de tudo que eu faço, de tudo que eu gosto de fazer aqui, tudo que eu consigo perder tempo aqui fazendo, né, nos meus hobbies, e vocês me falam o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo.